é o capítulo do Evangelho. Mas antes eu vou ler aqui do Caminho, Verdade e Vida, o que Emmanuel fala para nós quanto a pedir. Como pedes? Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que vosso gozo se cumpra. Jesus está em João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Então aqui a gente precisa aprender a pedir, não é sair pedindo tudo direto para ver aonde que se a bola vai marcar o gol, não é assim sair do peditório, sem fim. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo da infinita alegria. Observa a substância de duas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Às vezes a gente fica assim, mas eu não gosto de pedir, porque não preciso. Olha o orgulho, eu não preciso pedir. Oração nós deveríamos acordar em agradecimento, fazendo uma oração pelo dia. No meio do dia, agradecer até aquele momento e depois, no final do dia, também agradecer e fazer oração. Então, a oração tem que ser uma constante na nossa vida, não é só de vez em quando. Certa vez eu perguntei a uma pessoa muito chegada a mim e falei assim, você tem orado? A resposta da pessoa foi assim, fim de semana eu oro. Fim de semana, quer dizer, só fim de semana que ele tem um tempo, que era um homem, para poder se dirigir ao Pai. Fim de semana eu oro, quer dizer, durante a semana ele não precisa, se vira, não é? Então, são pessoas que às vezes ficam, vamos dizer, entre aspas, à mercê, porque é a pessoa que quer ter controle de todas as situações materiais e espirituais. Então, nesse capítulo, que é o capítulo 27, ele é um pouquinho longo. Nós vamos fazer um resumo, mas é um capítulo que vale a pena, porque depois do pedir e obtereis, vem a coletânea de preces, que aqui no final do Evangelho, gente, tem preces lindas aqui. E tem pessoas que nem folheiam o Evangelho em casa, mas isso é necessário a gente fazer e observar, Então eu vou ler em Mateus, só um trechinho para a gente entrar direto na nossa reflexão do dia. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orardes, não faleis muito,
Porque vosso Pai sabe o que é necessário para nós. Será que nós pedimos só o necessário ou a gente quer além do necessário? Estamos sabendo fazer as nossas rogativas ou estamos aqui no terra-terra pedindo só as coisas materiais? A gente tem que refletir, gente. É reflexão, que é como que está sendo a nossa prece. E não é também ficar ali falando toda a vida. Veja a oração que a Helenice fez para nós. Uma oração curta, mas uma oração que ela deu um recado para todos nós. É isso que é importante a gente saber fazer. Então, nós vamos refletir sobre o tema: pedir e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. À primeira vista, essa promessa pode parecer simples. Basta pedir e receberemos aquilo que desejamos. No entanto, a experiência da vida nos mostra que nem sempre acontece dessa forma. Quando a gente pede, é exatamente isso. A gente quer receber exatamente o que nós pedimos, do nosso jeito. Olha o controle que nós estamos querendo ter. Nos achamos merecedores. E somos. Nós somos merecedores, não é? Quantas vezes pedimos algo com fervor e não somos atendidos como esperávamos? Acho que todos nós já passamos por experiência desse naipe. O Espiritismo nos ajuda a compreender que a oração não é um instrumento para modificar as leis divinas, mas um recurso para nos harmonizarmos com ela. Porque tem pessoas que são audaciosas, elas querem mudar a lei de Deus. Não é? Se acham capazes a isso. Quando Jesus nos convida a pedir, Ele não está prometendo satisfazer todos os nossos desejos, mas nos ensinando a buscar auxílio, força e esclarecimento junto a Deus. Quando a gente está aflito, não tem a fala do Cristo, não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. Ele vai nos dar alívio, Ele não nos prometeu cura. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. E o que é a oração? Segundo o Espiritismo, a oração é um ato de adoração. Lembrando da oração dominical, a gente começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Nós já estamos aí adorando e louvando. Nós temos que prestar atenção sempre nessa oração, quando fizermos, não fazer de forma mecânica, prestando atenção em cada palavra, porque nós estamos nos comprometendo muito nessa oração, não é muito, não é pouco. Se prestarmos atenção no que falamos ali, vocês vão entender. Não depende de fórmulas especiais, de palavras difíceis ou rituais. É uma conversa de alma com Deus. Então é uma oração vertical. Nós vamos direto ao nosso Pai. Nós não precisamos ficar aqui terra a terra. Por isso que fala: como pedes? Porque tem pessoas que pedem só para cá. Então nós temos que orar assim. Quando a gente fala que vamos elevar nosso pensamento ao alto, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, é isso, gente. Nós, para conseguirmos fazer isso, nós devemos, não só aqui na casa espírita, mas em casa também, nós devemos sempre ter recolhimento. Por isso que Jesus falou: entre no vosso quarto e feche a porta. Recolhimento não é silêncio apenas. Recolhimento é você se interiorizar para que você consiga se expressar. É você ter um esvaziamento da mente e fazer a oração tranquila. Por isso que ensinam não estender demais, porque a gente se perde. Senão a gente faz a oração
E aquilo, a gente já está pensando, nossa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso resolver, tenho que ir na rua. O que adiantou? Não ora. Então é melhor não. Então é um recolhimento. É porque toda oração tem que ter sentimento, e sentimento vem de dentro para fora. Então nós temos que pensar como orar. Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, mas a oração tem a finalidade de elevar esse nosso pensamento. Então, ao orarmos, o que acontece? Nós fortalecemos nossa fé. Por que fortalecimento da fé? Porque nós vamos demonstrar nesse momento confiança. Fé é confiança. Desenvolvemos, essa confiança em nós. Encontramos consolo. Quando oramos, nós temos um alívio. Podem prestar atenção. Quando a gente ora, aquilo parece que dilui dentro da gente. Algo modifica o nosso interior. E recebemos inspiração dos bons espíritos. Quando oramos, atraímos os bons espíritos para perto de nós. E eles vão nos inspirar. Eles são obreiros do Senhor. Então, eles vêm nos inspirar. A oração sincera, ela cria uma atmosfera espiritual favorável, permitindo que as equipes espirituais nos auxiliem mais facilmente. Porque nem sempre recebemos o que nós pedimos. Essa é uma das questões mais importantes do capítulo. Muitas pessoas dizem assim, eu pedi tanto e Deus não me atendeu. A gente ouve, mas muito isso. Nossa, eu peço, devo ter jogado pedra na cruz, porque Deus não faz nada por mim. E vai ver que jogou mesmo, não só na cruz, nele mesmo, não é? Então, a gente tem que ver assim, o que pedir e se nós estamos fazendo por onde para merecermos. Ele vai atender todas as nossas preces, todas, sem nenhuma em vão, mas de acordo com o que nós precisamos, nunca do jeito que queremos que seja. Por isso que eu oro pedindo para ganhar na Mega Sena, não tem nada para mim, nada. Será por quê, né? Mas será que aquilo que pedimos era realmente o melhor para nós? Olha só, uma criança deseja brincar com um objeto perigoso. O pai amoroso não atende o pedido. A criança pode achar que foi ignorada, mas na verdade foi protegida. Se a Terra é considerada uma cópia barata do mundo espiritual, então nós vamos entender o que Deus faz conosco também. Jesus não deu a denominação a ele de Pai? Amoroso, justo, misericordioso, bondoso. Então não temos do que duvidar. É aquele Pai que nem sempre o Pai terreno é para nós, mas Deus é. Da mesma forma, isso acontece com a gente aqui. E a nossa visão é limitada, isso é importante a gente saber. Nós temos limitações. Nós somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Mas até lá nós somos ainda muito pequenos diante da grandeza espiritual do nosso Pai. Mas vamos chegar lá. Nós vamos ser espíritos perfeitos, como Jesus é. Né? Então, Deus enxerga em nós o passado, o presente, o futuro e as necessidades do espírito imortal. Ele não vai ver a necessidade da Juscelia de querer ganhar na Mega Sena e ficar rica. Ele não vai ver isso. Ele vai ver assim, se atender, o que vai acontecer com esse espírito? Será que a gente não vai se perder? Perder de forma que a gente anula praticamente uma existência inteira. A riqueza é a prova mais difícil do que a pobreza. A gente pode achar que não, mas é. A riqueza abre as portas de todas as paixões que a gente puder imaginar. Nós compramos até pessoas, se quisermos comprar, porque tem quem esteja vendo, não é?
facilidades quando necessitamos de aprendizado. Quando nós vamos aprender alguma coisa, dependemos muito do nosso esforço. Vamos aprender na escola, não depende que a gente estude, porque senão nós não vamos aprender nada. Então tem que ter um esforço nosso, tem que ter uma ação. E o aprendizado espiritual é a mesma situação. Deus sempre responde, mas nem sempre da maneira que esperamos, foi o que a gente já falou. E o poder transformador da prece, a maior resposta da oração, nem sempre está fora de nós. Tudo começa em nós, tudo na nossa vida, tudo. Nós somos seres individuais, então tudo que fala de sentimento vai depender de mim. O meu sentimento vem de dentro para fora. Tudo que eu desenvolver dentro de mim é o que eu vou oferecer fora. Se eu desenvolvo o amor em mim, eu dou amor. Se eu desenvolver ódio, eu vou dar ódio. Então tudo vem de dentro para fora. Quando oramos sinceramente, nós acalmamos a mente, equilibramos emoções, renovamos forças e desenvolvemos a resignação. Nós temos aquele sentimento de aceitarmos a nossa condição atual. Porque nós temos dois estados quando estamos aqui na Terra. Nós temos o nosso estado atual, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas conquistas, mas lá na frente tem um estado desejado. Então, se eu estou aqui, no meu estado atual, eu quero estar lá, porque é o que eu desejo. Então eu passo a não aceitar a minha condição que eu preciso para chegar lá. E de que forma? Passo a passo, até eu chegar. Como eu quero dar um passo largo para atingir o meu estado desejado, o que acontece? Eu fico vagando nesse meio, nesses dois polos, e isso nos causa frustração. Porque eu não estou nem aqui e nem lá. Eu estou nesse vácuo aqui, não é? Então é preferível ir fazendo as nossas conquistas passo a passo. Muitas vezes o problema continua o mesmo, mas nós não somos os mesmos. Orem e observem. Quando passamos a fazer a nossa oração diária, quando criamos esse hábito de orarmos, nós vamos sentir a nossa mudança interior. Nós deixamos de ser aquelas pessoas que já fomos. Então a oração, ela não vai mudar apenas circunstâncias, ela transforma consciências, é a nossa mente que vai mudar. E o Espírito é o quê? É a mente. Então nós vamos tendo essa modificação. Não é nada assim, no estalar do dedo, mas ele vai se modificando. Nós vamos o quê? Nos aprimorando. O Espírito vai se elevando. Quantas pessoas encontram coragem para enfrentar doenças, perdas e dificuldades graças à prece? Já passamos por situações assim? Conhecemos alguém assim, próximo de nós? Amigos, parentes, vizinhos? Que às vezes a gente fala, nossa, eu tenho uma fé, essa pessoa tem uma fé tão grande, que através da oração, olha como ela está conquistando, mas ela não ficou só orando. Ela foi procurar um médico, ela se deslocou, ela fez tratamento, ela passou por cirurgia, ela fez... mas a fé dela fortaleceu. A ação dos espíritos quando oramos. O capítulo também nos ensina que os bons espíritos atendem às nossas preces quando elas estão de acordo com as leis divinas. Tudo nós temos que nos basear nessas leis. Inspiram boas ideias, fortalecem nossas energias, consolam-nos nos momentos difíceis, intuem caminhos para a solução dos problemas. Às vezes a gente está numa situação difícil e de repente vem uma ideia. E aí a gente resolve seguir essa ideia, fazer, e deu tudo certo. Como que nós atribuímos isso? Nossa, mas eu sou demais, ainda bem que eu tive essa ideia.
Não é assim? Quer dizer, os espíritos estão lá trabalhando, ajudando, vêm, intuem a gente. A gente resolve seguir e depois põe o ouro na cabeça, acho que fomos nós. Vamos lembrar de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: os espíritos influenciam nossa vida? E qual foi a resposta dos espíritos? Muito mais do que imaginais. Não é? De ordinário, eles vos dirigem. Olha só. Então, se nós temos bons espíritos conosco, nos guiando, nos ajudando, nós temos os nossos protetores espirituais, vamos pedir para eles. Peçam. Eles querem que a gente peça. Ajuda, me ajuda. Dá nome para eles. Eu tenho um nome para o meu, não sei nem se é entidade feminina, mas não interessa, mas eu escolhi o nome dele e chamo pelo nome. Converso, reclamo, brigo, pergunto onde ele estava quando estava perto de mim. Quer dizer, porque eu estava sofrendo e achando que não é que o anjo de guarda não está perto de mim. Tenha essa intimidade com o protetor, gente. Eles são mais elevados do que nós, eles têm essa condição de nos ajudar. Eles ficam felizes que a gente chama por eles, né? Não ficamos por nossa conta. Joana de Ângeles já falou que quando nos afastamos do nosso protetor espiritual, eles se afastam e nos deixam advogar por nossa conta. E nós vamos dar conta? Ficarmos aqui à mercê, nesse mundo terreno, sem ajuda espiritual, nós vamos dar conta disso? Vocês acham? Eu não dou conta. Eu acho que eu enlouqueço se isso acontecer comigo, de eu ficar à mercê assim. Então, eles fortalecem e intuem caminhos para a solução dos problemas. Entretanto, eles não fazem por nós aquilo que nos compete realizar. Nós temos que ter as nossas atitudes. E a oração não substitui o esforço. Eu quero um emprego novo. Aí eu sento em casa e fico só fazendo oração. Eu quero um emprego novo, eu quero um emprego novo. Aí eu preciso trabalhar. O emprego vai aparecer lá na minha casa? Ou eu tenho que sair, levar o meu currículo, entregar, abrir o computador, enviar por e-mail? Eu tenho que ter movimento, eu vou pedir, eu vou me informar, gente, alguém sabe, eu sei fazer isso, alguém conhece. Não é isso, eu tenho que ter esse esforço. A nossa atitude é o que vai ajudar. E Jesus disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. A providência divina age, mas espera a nossa colaboração. E como nós devemos pedir? Jesus nos ensina algumas atitudes fundamentais. Primeira, humildade. Termos humildade, reconhecer que somos limitados, sem aí deixar o ego falar mais alto. Nós somos limitados. 2, confiança, é a fé. Crer em Deus, crer que Deus sabe o que é melhor para nós. O que é o melhor para nós? 3, perseverança, não desistir diante das dificuldades. Normalmente, quando passamos por elas, a gente tem vontade de desistir. Quantas pessoas não cometem o desatino do suicídio por perder a esperança, por não conseguir perseverar? Todos nós vamos passar por dificuldades. Não tem nenhum ser que tenha passado pela terra que não tenha derramado uma lágrima. Todos nós. Tanto que o Cristo disse na fala dele há mais de 2000 anos: no mundo só tereis aflições. Sabendo que nós estamos no mundo de provas e expiações, o segundo na categoria dos mundos, que são 5, Boa Vista nós não fomos. Por isso que nós estamos aqui ralando, e vamos ter que ralar ainda. Agora, não ralar na lamentação, ficar ali no que lamenta. Gente, vamos agir.
Vamos caminhar, vamos botar um pé na frente do outro e vamos fazer a nossa evolução. Quarto, sinceridade, falar com Deus de coração aberto. Não precisava nem falar isso aqui, porque Ele sabe se a gente não tiver de coração aberto. Mas Ele espera que a gente tenha essa atitude e esse sentimento. E submissão à vontade divina. Porque às vezes é aquilo que eu falei no início, a gente quer ter controle. Né? Somos grandes manipuladores com Deus, né? A gente quer manipular até a divindade. E aí, concluir sempre: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Essa postura demonstra maturidade espiritual. Será que nós estamos falando isso com sinceridade? Faça-se a tua vontade. Há o medo da gente botar isso na mão de Deus e Ele realmente fazer a vontade dele e a gente se ralar ainda mais do que já está, né? Se machucar ainda mais. Então a gente não quer falar. Uma senhora daqui da cidade, há muitos anos atrás, aqui na casa mesmo, um dia ela veio falar comigo e me revelou assim: Juscelia, na oração do Pai Nosso, eu não consigo falar perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, porque eu não consigo perdoar minha cunhada por causa da herança. Olha isso. Aí ela falou que ela pulava essa parte. Aí ela está vendo Deus aí. Pulava essa frase. Como se Deus não soubesse disso. Que ela já estava ali com o coração em frangalhos por causa de coisas materiais. Não é? Que a gente não vai levar daqui. Vamos pensar nisso, gente. Vamos ter essa leveza de tudo, tudo material, mas é tudo. Até o corpo vai ficar aqui. Tudo vai ficar. Então vamos ver na nossa oração o que nós estamos pedindo a Deus. Se é do nosso corpo ou é do Espírito. Mas Jesus, e o que nós devemos pedir? Muitas vezes concentramos nossas preces em questões materiais, mas Jesus nos convida a pedir valores mais elevados. Alguém aqui faz oração e pede ao Pai para ajudar a desenvolver alguma virtude? Muito bem. Alguma virtude. A gente às vezes nem lembra. Paciência, tolerância, honestidade, a verdade, a sinceridade. Nós estamos pedindo esses valores para Deus para que Ele nos ajude a sermos pessoas íntegras, bondade, misericórdia. Será que a gente pede? Então, o que devemos? Sabedoria para decidir, para tomarmos a melhor decisão, não pensarmos só em nós, trazendo aí o egoísmo, que eu mereço mais do que qualquer um. Coragem para enfrentar as provas. Quando a gente pede força, tem gente que fala assim: não, se Deus me der força, aí que eu vou no pescoço. Não é? Mas é a força do suportar, sem voar no pescoço. É a força do suportar, de aguentar firme. Paciência. Quando pedimos paciência, Deus às vezes nos dá uma situação ainda um pouquinho mais complicada. Por que Ele faz isso? Para a gente justamente desenvolver a paciência em nós. Olha o trabalho que é. Não é que Ele vai ter peninha da Juscelia que está lá sem paciência, com vontade de voar no pescoço de alguém. Não é isso. Ele vai me dar situações que me ajudem a desenvolver essa virtude em mim. Perdão. É fácil perdoar? Pedimos isso a Ele, me ajuda a perdoar. Eu preciso perdoar.
até aquele que te maltratou, até aquele que te prejudicou, até aquele que te assaltou. Então, pedir perdão, não só a quem está aqui conosco, mas também a quem nós prejudicamos e que está no mundo espiritual também. Pedir perdão para que a gente seja perdoado. Discernimento para sabermos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Amor ao próximo. Não fazer com o outro o que a gente não quer que faça conosco. É muito simples esse amor ao próximo da gente viver. Quando a gente tem que resolver alguma situação em relação ao outro, pergunta a si mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? Essa resposta virá na mente. Segue. É só seguir. Fortalecimento da fé, que aí é a confiança. Os bens materiais passam, as conquistas espirituais permanecem eternamente. Quando buscamos o reino de Deus dentro de nós, todo o restante encontra seu devido lugar. Tudo vai tomar lugar. Tudo vai fluir com mais facilidade. Igual o rio. O rio não vai? O caminho dele, ele encontra obstáculos, sim. É pedra, é queda. Ele para, ele continua, ele flui. Ele desvia, ele vai, e ele flui, a água vai, ela segue. Vamos pegar isso como exemplo. Então, concluindo, ao dizer, pedi e obtereis, Jesus não prometeu uma vida sem dificuldades a ninguém. Prometeu que jamais estaremos sozinhos. Vamos lembrar dos nossos protetores espirituais e amigos espirituais. Toda prece sincera encontra acolhimento na espiritualidade superior. Nunca esquecemos disso. Às vezes recebemos exatamente o que pedimos. Outras vezes recebemos algo melhor. Entendimento, força, resignação ou oportunidade de crescimento. Mas temos que estar atentos. A quem? A nós mesmos. Que possamos aprender a pedir não apenas aquilo que desejamos, mas principalmente aquilo que o nosso espírito necessita. E que, confiando na sabedoria divina, possamos repetir diariamente: Senhor, concede-me não o que eu quero, mas o que me fará crescer em direção ao bem. Mas falar isso com sinceridade, com sentimento. Quando a oração sobe sincera da terra ao céu, a resposta de Deus sempre retorna ao coração, seja em forma de bênção, esclarecimento, força ou paz. Que estejamos na paz